Bom, sem mais delongas, que nós vamos ter uma conversa longa já de por si, eu vou pedir que o Armínio, porque eu vou falar do aspecto mais fácil da economia brasileira, comece e o Sérgio vai dar a solução final em seguida e nós saímos correndo aqui para implementar. Não preciso apresentá-los, são mais do que conhecidos. Armínio, tem a palavra. Obrigado. Obrigado, presidente Sérgio, pelo convite. Sérgio, sempre bom estar junto. Espero que você nos dê uma luz aí. Eu, do meu lado, não tem muita luz, não, perdão. Mas vamos lá. Acho que, para não me alongar demais, eu vou, assim, de uma forma tanto ou quanto esquemática, falar sobre como eu vejo o quadro econômico. Mas já adianto que eu não tenho nenhuma ilusão, isso não é um problema tecnocrático, não estamos falando de acertar alguns botões econômicos e a coisa vai se resolver. Isso tudo está totalmente imbricado com as crises política e policial, de valores. O nome não importa, acho que todo mundo está vendo isso todo dia, né? Mas, assim, do lado econômico, infelizmente, me parece que o que nós temos foi algo construído, não é algo isso não surgiu assim de repente, do nada, e o Brasil passou de, vamos dizer, investment grade para país em crise. Isso veio já sendo, no fundo, produzido por mudanças que aconteceram já, talvez ainda no primeiro mandato do presidente Lula. Assim, nós acreditávamos que o Brasil tinha evoluído na direção de um caminho que poderia dar certo. Dar certo, para mim, assim, o Brasil convergir para os padrões mais elevados da economia global. Ninguém achava que seria fácil, nem que seria rápido, mas que havia, assim, uma base para isso, e construída especialmente ao longo do governo do presidente, e que até durante um curto período parecia ia sobreviver, né, o primeiro mandato do presidente Lula. Mas já por ali aconteceu aquele episódio famoso do rudimentar. E se nós fizermos assim um flash adiante, olhando para o que nós temos hoje, no fundo, várias daquelas questões que foram discutidas, eu não sei bem que solução sairia daquilo. Nunca veio à tona que eu saiba exatamente o que era a proposta, mas a ideia era tratar das questões de longo prazo, vamos dizer, da saúde financeira do Estado brasileiro. Parecia ser, pelo menos, a proposta Palocci e Paulo Bernardo. Aquilo foi massacrado pela, então, acho que era a ministra, não sei se antes da Casa Civil, já estava na Casa Civil? Já na e acho que, bom, e aí provavelmente eu acho que dá para arriscar dizer que ele teria caído se não fosse por outras razões, aquelas outras coisas que aconteceram na época. E caído por já havia uma certa ansiedade curiosa até de voltar a um caminho parecido com que o Brasil trilhou, talvez desde a década de 50, em algumas dimensões importantes, e que deram errado. Quais são? Quer dizer, assim, o modelo de economia fechada, né, a famosa substituição de importações, pouca ênfase em educação, pouca ênfase em produtividade, pouca ênfase em disciplina macroeconômica. E a gente sabe o que aconteceu. Quer dizer, o Brasil acabou mal, isso desembocou na década perdida, mas assim mesmo existe ainda aqui uma certa nostalgia com relação àquele período, que deveria estar muito claro, deu errado. O Brasil sofreu muito, saiu, a história nós conhecemos, aquilo foi sendo construído aos poucos. O Plano Real foi uma operação genial, mas veio, a partir dali muita coisa foi feita, muitos problemas surgiram que a gente nem entendia, né? Problemas de natureza bancária, fiscal, cambial,
o próprio orçamento, que era administrado ali na torneirinha do caixa, e por aí foi. Então, parecia que o Brasil tinha descoberto um caminho, a educação passou a ser uma prioridade, foi prioridade importante dos dois governos, o presidente Fernando Henrique, e sobretudo, assim, a construção de um Estado bom, assim, capaz de fazer o que um Estado deve fazer, independente de um Estado de tamanho pequeno, médio ou grande, é uma característica assim, essencial, condição necessária para qualquer país se desenvolver. Pode ser um modelo americano que se desenvolveu com um Estado relativamente pequeno, um modelo escandinavo que deu muito certo, com um Estado bastante grande, mas o fato é que é um Estado capaz de entregar aquilo que se espera de uma forma completa, decente, eficaz, e assim por diante. O Brasil começou a desviar desse caminho ainda durante um período de boom global, especialmente de preços de commodities, que passou, inclusive, da crise de 2008, que nos pegou num momento bom e ela foi bem administrada. Tal, aqui para nós não teve as consequências que teve em outros lugares, inclusive porque o Brasil não tinha ainda se alavancado tanto. Bem, até aí foi bem, teve aquela arrancada final das commodities, e mais ou menos no final do segundo mandato, governo Lula, essa fantástica subida de preços terminou. É quase que na data, assim, no fundo, acho que hoje dá para dizer sem nenhum medo, o presidente Lula nesse aspecto teve muita sorte, porque ele entrou na virada da economia mundial, praticamente o fundo do poço daquele ciclo ocorreu logo que ele se elegeu. Se vocês olharem assim, o pessoal que põe essas datas lá no calendário, foi logo ali e durou a extensão toda, claro, com essa grande crise no meio, que não foi fácil, não estou querendo minimizar isso não. E aí chega, então, a atual presidente com a missão de levar esse modelo adiante. Mas o que é esse modelo? Ao longo do tempo, ele foi ficando claro que era um modelo de cada vez mais interferência do Estado em áreas em que o Brasil já tinha, no fundo, evoluído para um modelo que eu creio melhor. Com o tempo, caminhou-se também na direção de fechar a economia de várias maneiras. Houve também, com mais e mais, aí já a partir do governo da atual presidente, um agigantamento do papel dos bancos públicos. Nos últimos 3 anos, praticamente todo o crescimento do crédito aqui no Brasil aconteceu no balanço dos bancos públicos. Eles hoje são responsáveis por mais do que a metade do estoque de crédito aqui disponível na nossa economia. E veio também essa chamada nova matriz econômica, que no fundo organiza essas ideias nesse modelo que guarda essa semelhança um pouco com o passado. É um modelo onde o governo distribui favores, distribui proteção, distribui crédito subsidiado, distribui vantagens tributárias, sem assim uma lógica econômica aparente e, infelizmente, na minha opinião, sem sequer uma lógica social. E deu no que deu. Quer dizer, esse modelo começou a vazar, o vento internacional mudou de fato, os preços das commodities vêm entrando em colapso relativo à bolha, mas não relativo à média histórica, é bom ter isso em mente. E a economia tentou, no fundo, a direção econômica procurou, ao longo do tempo, dobrar essa aposta, triplicar e assim por diante, com resultados previsíveis. Isso começou a vazar, isso é livro-texto. Mas é uma resposta sempre de demanda, sem qualquer preocupação com produtividade, o lado da oferta chamado. E o resultado, sinceramente, é muito básico. Começa a ter inflação, déficit em conta corrente, e prêmios de risco para tudo que é lado. Um país que deveria viver hoje um boom de investimento, por exemplo, na infraestrutura, paralisado nessa área, eu diria um mix perverso de
ideologia e incompetência, um desastre verdadeiro. Isso deveria ser uma locomotiva do crescimento, hoje é uma grande barreira ao crescimento. Uma educação evoluindo lentamente, claro, tem histórias boas, bonitas até em várias cidades do Brasil, são um bom exemplo para se perseguir, mas no geral a evolução mais para lenta. E não surpreendentemente chegamos onde estamos. O capital alocado muito mais por bancos públicos do que pelo mercado, não que o mercado seja perfeito, mas certamente aloca melhor do que o que nós temos visto. E hoje esse quadro, assim, quase que inexoravelmente caminha para uma crise mais profunda. Tá? Porque não só nós estamos vivendo uma recessão que poderia ser confundida como um momento cíclico, né? Assim, o governo chutou o pau da barraca para ganhar as eleições, que é clássico também, livro-texto, ciclo político-econômico. E agora está de ressaca. Aconteceu da outra vez também, né? Vocês se lembram, o ano de 2010, o governo fez a mesma coisa, faz também no mundo inteiro, não é invenção nossa não. Mas fizeram aqui bem, capricharam. O presidente chegou e teve que dar uma pisadinha no freio, uma freadinha de arrumação. Agora aconteceu a mesma coisa, mas dessa vez mais, numa situação mais precária. A inflação alta, com vários preços importantes congelados. O mercado, o balanço de pagamentos meio apertado para as circunstâncias que nós estamos vivendo. O tamanho do buraco fiscal começa a aparecer, muita coisa ali estava embutida. Um quadro mais difícil. E dessa vez, assim, isso está claro já para a maioria dos observadores do ramo, que isso não é apenas uma coisa cíclica. Quer dizer, o Brasil pode até sair do ciclo, em geral, acaba saindo, que hoje nós estamos com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas do jeito que a nossa economia está, o país não vai crescer. Então, não tem jeito. Isso, assim, isso é gravíssimo. E precisa ser resolvido. Então, assim, como? Eu, esse fim de semana, deu a doida, resolvi botar no papel algumas coisas, algumas respostas, com base nesse diagnóstico. Não dá para desenvolver muito num artigo curto, e eu não sei, eu sou meio preguiçoso para escrever, mas acho que tem uma estrutura por trás que dá uma certa robustez ao diagnóstico e às respostas necessárias. Elas são extremamente complicadas. Quer dizer, hoje, qualquer ajuste econômico, seja ele macro, seja micro, vai enfrentar obstáculos enormes. Quer dizer, do lado macro, começa pela política, que o Sérgio vai discutir daqui a pouco, mas passa por uma tremenda rigidez aí de natureza, no momento mais estrutural, não é permanente, acho que a gente não deve aceitar isso como sendo uma coisa estrutural, assim, como são, não sei, vou dar um exemplo bem, uma coisa assim, uma pessoa que tem uma perna e quer ser jogador de futebol, isso é um problema estrutural. O resto é falta de vergonha, falta de competência, falta de capacidade política. Não tem nada disso aqui, todo mundo tem as duas pernas e tal, a gente está mal organizado como sociedade, né? Mas acho que isso requer mudanças bastante radicais, foi o que eu procurei listar, a título de exemplo, não tinha nenhuma pretensão a fazer uma lista completa, mas nós sabemos que temos desequilíbrios de longo prazo muito importantes. Às vezes, diante dessa rigidez que limita um pouco a ação no curto prazo, e os claros sinais que a sociedade e o mundo político emitem com relação a não querer mais aumento de carga tributária, é preciso trabalhar do lado do gasto. O lado do gasto é muito, muito rígido, muito engessado, o espaço é pequeno. Então, assim, faz sentido, sim, começar a pensar em reformas mais profundas e também fazer as coisas que têm impacto no longo prazo como uma maneira de se comprar algum espaço hoje. Isso está extremamente difícil de fazer, algumas propostas estão incluídas nesses 40 itens aí do Senado, reforma da Previdência e outras. Mas eu penso que nós temos que ir muito além. Quer dizer, no lado macro, isso exige, a meu ver,
uma radical desvinculação de tudo e, no fundo, se repensar o orçamento, que no fundo, não é, assim, é muito mais do que uma mera peça econômica. É onde a sociedade decide o que fazer com os recursos que tira dela mesma. E isso é uma peça fundamental de qualquer democracia. A nossa precisa ser revista. A ideia de ter, claro, programas plurianuais que permitam uma visão de longo prazo é natural, mas coisas permanentes, especialmente num quadro tal como esse que nós temos hoje, não funcionam. Enfim, mencionei outros pontos. Alguns têm a ver com a crise, que é de natureza fiscal. No fundo, são uma resposta a um quadro de evolução da dívida pública muito preocupante. O Brasil a dívida pública brasileira é grande e muito cara. Esse aqui é o ponto que às vezes, quando você vê assim, grandes economistas, ganhadores do Prêmio Nobel, dizem, não precisa, sei lá, vamos fazer austeridade. Assim, eu acho austeridade uma coisa boa, sinceramente, tá? Estou fazendo assim, porque o oposto o que é? É bagunça, é bom bagunçar a sua vida pessoal, a vida da sua empresa, do seu país, eu não acho a menor graça. Mas acontece que, ou seja, fazer austeridade a longo prazo é bom, é como estar em forma. A pessoa está em forma, ela aguenta problemas. Se pegar uma doença, ela tem mais condições de lidar com a doença, não é diferente. Agora, ninguém gosta, não fazer austeridade não é para quem quer, é para quem pode. E o Brasil perdeu esse espaço, que foi duramente conquistado. Essa conquista nunca é permanente também. Aí, de novo, é como estar em forma física. Se está em forma física, até não está. Começa a comer muito, encher a cara, já a saúde pipoca. Então, esse quadro de uma dívida pública que está se aproximando de 70% do PIB, com um PIB que no momento está caindo, mas dificilmente vai crescer muito, com um juro de 7,5%, não precisa ser um PhD em matemática para saber que isso acaba mal. Daqui a pouco está em 80%, 90%, e aí? Então, isso é muito preocupante. E o outro lado, para terminar, a coisa, vamos chamar mais microeconômica, está muito bagunçada. Isso pode se entender, talvez, através de exemplos. O que acontece em certos setores da nossa economia, que são vítimas de vamos dizer, más práticas gerenciais e de arquitetura também, coisa meio micro é isso. É o setor elétrico, que vive aí pendurado, torcendo para a chuva todo ano. O setor de petróleo também, que tinha um modelo muito bom, bastante equilibrado, todos eles com supervisão do Estado, através de agências, uma coisa bem desenhada, bem pensada. As agências vêm sendo, né, desmoralizadas, elas tinham que continuar a evoluir, isso nunca nasce pronto, mas nasceu bem. Ali elas foram, como não havia assim, convicção de que esse era um bom caminho, aquilo acabou indo para baixo. Então, o setor de petróleo também foi um problema grave. Agora, claro, o preço caiu de 110 para 45, isso só agrava esse quadro. Eu penso que no setor bancário essa presença, a meu ver, do Estado não é justificada, falta critério, falta transparência, a gente não sabe o que é feito, por que é feito, que resultado deu. Isso também é absolutamente não democrático, além de ser ineficiente. O setor automobilístico, um setor importantíssimo, nós temos desde a década de 50, protegido, continua protegido, mas aberto. Então, todo mundo veio para o Brasil no momento da euforia, agora está aí com excesso de capacidade enorme, mas a maioria das empresas não consegue exportar. Algumas conseguem, infelizmente. Esse quadro não é tão assim ruim, mas é bem complicado. E por aí vai. Temos um sistema tributário também maluco. Ele foi construído para nos salvar de um problema fiscal associado ao crescimento do gasto contínuo, que já vem de muitos anos. Alguma coisa já deveria ter sido feita há muito tempo, mas bem que tentamos. Mas o sistema tributário também difícil. Um bom exemplo é a tributação indireta, o ICMS, PIS, COFINS também. Provavelmente mais difícil alguém ter uma relação de comércio
entre 2 estados do Brasil do que é do Canadá com a França. Isso não pode, é mais difícil. Você está em São Paulo, vai negociar com Minas, é mais difícil do que o Canadá com a França, mas é isso. Eu não mencionei também, mas assim, a situação financeira dos nossos estados também é extremamente precária. Está começando a pipocar, o caso aí do Rio Grande do Sul, mas está longe de ser o único. A situação é gravíssima, o cobertor está curto, o governo federal também não pode ajudar. Enfim, é isso. O que eu assim, vejo assim, a favor, pelo menos alguma coisinha eu vejo. É o que mais ou menos todo mundo aqui fala, as instituições funcionando, uma imprensa que no fundo, ancora esse processo e disciplina ele muito bem. E talvez um pouco de, finalmente, consciência de que isso deu errado, está dando errado, já vinha dando errado há algum tempo, acho que deu errado mesmo, infelizmente, ninguém torcia contra não, mas deu. E que, portanto, é preciso mudança. Aí eu queria passar a bola para o Sérgio, porque não me parece ser um problema tecnocrático. Eu acho que assim, o desenho específico, as prioridades do que se fazer, certamente é passível de muita discussão. A coisa do Estado, que tamanho deve ter, isso é um tema clássico, muito bonito, muito importante, muito difícil. Mas que isso tudo tem que ser organizado, eu não tenho a menor dúvida, e que precisa obedecer a certos critérios que funcionem, que permitam um bom funcionamento do mercado e do próprio governo, especialmente, até no nosso caso, eu também não tenho dúvida. E aí, se o presidente permitir, eu já passo a bola aqui para o Sérgio. Obrigado.